Paz, Deus te abençoe. Eu quero estar meditando no texto da palavra de Deus. Quero que você preste atenção. A Bíblia nos ensina que cada um dará conta de si mesmo a Deus. A Bíblia diz assim que tem coisas que não mudam. A palavra doutrina significa aquilo que é imutável, aquilo que não muda. Então, princípios da Bíblia sobre santidade, obediência, né, valores, sobre o pecado que foi ontem, pecado é hoje, pecado é amanhã, não mudou. Deus não altera a sua palavra por nada. Mas tem uma coisa que a gente precisa entender. Deus tem uma maneira de agir. Porque às vezes o que eu erro, você não erra. Às vezes o que você erra, eu não erro. E a minha história é diferente da sua. Às vezes o que eu passei você não passa, o que você passou eu também não passo. Mas uma coisa precisa ser entendido no nosso entendimento, que às vezes o que eu faço você não faz. Então cada um Deus trata de uma maneira. O ministério que Deus deu para mim não deu para você, e o ministério que Deus deu para você não deu para mim. E o pior é que tem muita gente frustrada, decepcionada por querer se encaixar no padrão do outro, se encaixar na visão do outro, né? Não estou falando de visão de igreja, estou falando de visão, às vezes, espirituais ministeriais, que muitas vezes a pessoa dizendo assim, se você não fizer isso, você é rebelde, se você não fizer aquilo, você está fora da direção de Deus, e às vezes não é, você tem um chamado, você tem uma maneira de Deus te usar, tem uma maneira que Deus fala na tua vida, que Deus te usa, e você não pode muitas vezes, colocar o teu ministério numa forma que não é sua. Você não pode usar a armadura de Saul se você tem o tamanho de Davi. A armadura de Saul não cabe em Davi. Então não queira se moldar à vontade de homens, à vontade de pessoas que se julgam donos da verdade e querem dizer o que você deve e o que você não deve fazer. E se você não seguir o que eles estão ensinando, você está fora da direção de Deus ou fora daquilo que Deus te chamou. Mas quem deve saber se você está fora ou dentro da direção de Deus, é você mesmo. O Espírito testifica conosco. O Espírito Santo nos mostra o que devemos ser. E o molde meu não cabe em você, e o teu molde não cabe em mim. Cada um, Deus tem um molde, cada um, Deus tem um tamanho, cada um, Deus tem uma armadura. Então, para de você ficar frustrado, decepcionado, triste, numa angústia aí terrível, porque você não está se adaptando. Não é porque você não está se adaptando porque você é ruim. Você não está se adaptando porque esse lugar não é seu. Saia desse lugar. Fica onde Deus quer que você esteja. Faça o que Deus quer que você faça.